Eu já confirmei a minha presença lá e vou divulgar para vocês, porque a ideia é discutir justamente extensão em temas internacionais. Então, acho que é todo um campo aí que se abre para nós. E eu queria rapidamente falar mais em dois aspectos. Um, que tu, desculpa, eu esqueci o teu nome. Marcos. Não, o teu também. Daniel, porque eu se apresentar ao mesmo tempo. Marcos, gostei muito da tua fala. E acho que a gente tem que, a gente tem que esclarecer bem do que a gente fala quando fala em politização. Além de todos os preconceitos que a gente mencionou aqui que existem dentro da sala de aula, existe também um grande preconceito contra a política. Política é um negócio feio. E quase sempre o aluno do direito, até os nossos colegas professores também, se defendem de alguma coisa, dizendo, não, eu não quero entrar na parte política. E já está aberto na parte política. Mas não, política. E existe esse óbvio que os nossos políticos, os nossos partidos políticos, os nossos parlamentares não nos ajudam em absolutamente nada nesse ponto. Né? Mas essa ideia de que a política é uma coisa ruim necessariamente nos leva aonde? Se nós prescindirmos da política, como nós vamos nos relacionar? Como é que nós vamos governar o Estado? Como é que nós vamos produzir as leis? O que as pessoas que desacreditam a política estão propondo? Cada um pega seu tacape? E que a gente volte a estuprar a mulher do vizinho? Do que se trata? Então nós não podemos entrar na onda da desvalorização da política. Agora, que política? A grande política é dessa que nós temos que falar. Ou seja, tem uma capacidade de análise política dos episódios que saia do jornalismo e que saia do alinhamento automático com a oposição. É aqui que eu quero chegar. Não existe neutralidade. É exatamente o que o Fábio diz. Todos nós veiculamos uma teoria. Que triste a gente não sabe. Que horror! Eu esqueci de fazer uma observação de manhã. Na bibliografia dos programas que nós analisamos, os livros que estão sempre presentes são Acioli, Rezec e Celso Albuquerque de Mello. Esses são os 3 livros mais usados, né, que embasam a bibliografia, com o detalhe de que 2 dessas pessoas já morreram. E uma eu acho que está morta não sabe. Num certo sentido. Mas enfim, nós temos aqui, mas há um trabalho de atualização, em todo caso da obra do Hildebrando de Acioli, há uma atualização feita pelo professor Paulo Casella, mas enfim, são obras bastante conservadoras, mas são obras densas e que efetivamente oferecem informação sobre as questões que são tratadas. Salvo Celso, dificilmente elas demonstram a ideologia que elas vinculam. Dificilmente elas demonstram a teoria que pertence. Quando a gente conhece o Rezec, por exemplo, eu estava em Paris no seminário com a Delmar Martí o ano passado, em que o Rezec representava a delegação brasileira, digamos assim. Que tristeza. Porque, por exemplo, nesse seminário, primeiro, o Rezec disse que no Brasil só existia direito internacional em São Paulo. E não se falando em nome dos brasileiros, né? E depois, ele disse que o Brasil é o seguinte, no Brasil só tem 2 tipos de internacionalistas. Existem os que se preocupam com o dinheiro, que são os advogados, os grandes advogados internacionais da Avenida Paulista, e aqueles que eu chamo de ativistas do Carandiru. São esses que defendem direitos humanos, que são românticos e tal. E aí, ele seguiu a prevenção dele. Quando abriu para discussão, eu me inscrevi imediatamente e já me apresentei. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Deise e eu sou ativista do Carandiru. O Tarcísio Dalmar estava também nesse seminário, levantou a mão também, que eu sou o Tarcísio Dalmar, sou ativista do Carandiru. E a Delmar, que estava na mesa, matou o vinho, né? Porque ali começou. E aí foi uma briga nada elegante entre os brasileiros que estavam ali. Porque, de fato, nós temos aqui um problema. Eu vou falar disso à noite, quando eu tratar do caso do Batiste e do caso Cordeiro. Nós temos um problema grave aqui. Porque no Brasil, ideologia existe quando tem alguém de esquerda. Se tem alguém de esquerda no debate, aí é ideológico. Agora, se não tem ninguém de esquerda, não é ideológico, é neutro. É sério. É institucional. É responsável. Aí não é ideológico. Agora, se tem alguém de esquerda, não é ideológico, não vai entrar na discussão ideológica. Então, o que é a ideologia, afinal? A ideologia não necessariamente no corte esquerda-direita, que é um corte cada vez mais etéreo.
legal que ela tem já tira qualquer neutralidade da atuação que ela possa vir a ter, ainda mais na certificação. Mas independência é outra coisa. E eu sinceramente acho que nós, na universidade, se nós produzimos conhecimento, nós não podemos ter um alinhamento automático com nenhuma força política. Ou seja, eu não posso estar aqui para ser a defensora ou a porta-voz e usar o lugar que eu ocupo na academia para me alinhar automaticamente com quem quer que seja. De modo que eu me sinto totalmente à vontade para criticar qualquer governo, oposição, seja quem for, qualquer estado. Eu me coloco numa perspectiva de independência, mas não neutralidade. Eu tenho a minha ideologia e, no meu caso, a minha ideologia é a defesa dos direitos humanos, da universalização dos direitos humanos, a defesa da integração regional. Eu chego no primeiro dia e já me apresento. Eu penso isso, aquilo. E acho muito ruim quando o professor não assume a sua ideologia. Eu acho muito pior quando ele não sabe qual é a sua ideologia. Aí é mais grave ainda. Então, me parece que é extremamente importante resgatar, sim, a politização, o compromisso com a democracia, com a pluralidade de teorias, porque quando eu digo que eu estudo a minha opção teórica, eu não digo isso que eu não respeito a opção teórica dos demais, né? Uma das minhas salas de aula desse semestre tem uma grande parte de alunos que são conservadores, são ligados a partidos de direita, etc. E, a partir do momento que se estabeleceu o respeito mútuo, o nosso debate é profícuo. E agora a gente tem conhecido uma evolução e eles têm, esses dias um fez uma intervenção, parou, olhou e disse para mim, nunca pensei que eu fosse dizer isso um dia. Né? Porque eles estão tendo a oportunidade de dizer coisas que eles pensam que eles não ouviram sequer de si mesmos e de evoluir na sua maneira de pensar. E aí eu termino ligando essa ideia com a de cultura jurídica, né? Que é o que o colega traz aqui com grande pertinência. O que é uma cultura jurídica? Para citar um autor, poderia citar diversos, um autor que eu aprecio particularmente, que é o Antônio Garrafon. E na perspectiva que o Fábio citou, que é muito importante do direito comparado. O direito comparado é muito importante para o direito internacional, mas para qualquer direito. Essa ideia de que nós nos fechemos no nosso idioleto, na nossa concepção de mundo, e que a gente venha a dar recibo de uma cultura jurídica ocidental, da qual nós não participamos, cuja elaboração não nos foi facultada, é muito marcante. Quando a gente conhece outras culturas jurídicas, a gente já tende naturalmente ao pluralismo e uma qualificação do nosso conhecimento. Mas o Garrafon vai dizer que cultura jurídica é um conjunto de verdades que se elaboram num dado momento histórico, num determinado lugar, a que se soma uma configuração política. Então, para ele, cultura jurídica é isso: verdades que nós afirmamos, que nós construímos, e um resultado político dessa maneira de ver. E ele vai trabalhar um pouco com a diferença entre cultura jurídica interna e externa. Cultura jurídica externa é a maneira como a sociedade vê o direito. Onde é que a sociedade encaixa o direito na sua maneira de ver. E ele vai dizer que as diferentes culturas jurídicas implicam o protagonismo de um ator diferente. Então ele vai dizer que na cultura norte-americana, a figura de proa da cultura jurídica é o juiz. É aquele que é admirado como a referência do direito, etc. Na França, a figura de proa da cultura jurídica é o legislador. Por ser um tema legislativo, né? É ele que vai concentrar os olhares. E na Alemanha, a figura de proa é o professor. Todo mundo para a Alemanha, né? O problema é falar alemão. Agora, ele vai dizer que essa figura será uma figura variável de acordo